funciona o controle de constitucionalidade com relação aos poderes constituintes? Muito bem. Poder constituinte originário, vou fazer uma nova Constituição. Será que tem controle de constitucionalidade ao fazer uma nova Constituição? Via de regra, não existe controle de constitucionalidade, por quê? Eu estou fazendo a norma originária, que vai ser o parâmetro para o confronto entre normas, ok? Então, normalmente, uma nova Constituição, ela é que vai ser o parâmetro para o controle de constitucionalidade. Foi feita a nova Constituição, presta atenção. Poder constituinte derivado de reforma, de mudança de segundo grau, a alteração da Constituição. Posso fazer de qualquer modo? Não. Então, no tema poder constituinte derivado de reforma, de mudança de segundo grau, eu tenho que respeitar os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Então, a norma originária, que é a Constituição, vai ser o parâmetro para confronto. Vou verificar se aquelas emendas constitucionais obedeceram os requisitos previstos na Constituição. Quem poderia propor, qual o quórum de aprovação, se tem cláusulas pétreas, são aquelas partes que eu não posso mexer para diminuir direitos, se existe limitação temporal, limitação circunstancial, tudo isso tem no artigo 60. O artigo 60 tem lá a iniciativa, quem pode propor, qual o quórum de aprovação, quais as partes que eu não posso mexer, matérias essas que nós já vimos naquele encontro anterior, ok? Além disso, presta atenção, o poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo, lembra? Os entes federativos podem fazer suas normas fundamentais. Será que eu preciso obediência à Constituição, que é a norma originária? Será que haverá controle de constitucionalidade? Olha que pergunta interessante. Será que há controle de constitucionalidade do poder constituinte derivado decorrente, também chamado de secundário federativo? É lógico que sim. O parâmetro é a norma originária, a Constituição. Veja que interessante, agora no finalzinho do nosso encontro, vou comentar com vocês rapidamente algumas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à mudança da Constituição. Peço verem, então, vou ler para os senhores. Vejam essas decisões sobre o tema poder constituinte. Então veja isso aqui, ó. É juridicamente possível o controle abstrato de constitucionalidade que tenha por objeto emenda à Constituição Federal quando se alega violação das cláusulas pétreas inscritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Precedente citado, a ADI número 939/DF, né? E também a ADI 1946/DF. Quando se fala em ADI, lembra? Ação direta de inconstitucionalidade. Tem outra decisão sobre o tema? Sim. Meus caros, outra decisão sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar, e somente do parlamentar, isso cai muito na prova da ordem, para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados, presta atenção, no processo de aprovação de lei ou de emenda constitucional, incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Precedentes citados, mandado de segurança 20.257/Distrito Federal. Foi o Linden Case. Temos ainda MS 20.452 do DF, entre vários outros mandados de segurança. Mandado de segurança fazendo controle, presta atenção, controle de constitucionalidade de uma proposta de emenda constitucional. Só parlamentar tem a legitimidade, deputado federal ou senador. Questão interessantíssima para um concurso público, uma prova oral, que cai na prova da ordem do CESP. Presta atenção, a prova da ordem do CESP e a prova de Minas Gerais também, da ordem, são questões típicas de concurso para magistratura, Ministério Público ou delegado de polícia. Questões bem rebuscadas. E a última decisão, para a gente fechar o nosso bloco, diz assim: o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega na inicial que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária. Artigo 60, parágrafo 4º, precedente, ADI número 939, relator Sidney Sanches, isso lá em 1999. Então veja que importante, o nosso Supremo Tribunal Federal sempre esteve atento ao controle de constitucionalidade com relação às mudanças da Constituição. Muito bem, vamos encerrar esse primeiro bloco então e partir para o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Vamos lá?
Senhoras e senhores, voltamos e vamos agora ao bloco Pergunte ao Professor. Vamos dividir esse bloco em algumas perguntas, né? Perguntas essas feitas por passantes, pessoas interessadas na matéria. Então, vamos então à primeira pergunta. A Constituição atual prevê um novo poder constituinte originário? Vejam que questão interessante. Se a nossa Constituição prevê um novo poder constituinte originário. Então, não. A nossa nova Constituição, a Constituição de 1988, não prevê um novo poder constituinte originário. Agora, isso pode existir? Presta atenção. Pode existir, feita uma revolução, uma rebelião intestina, as pessoas se insurgem contra a Constituição, vão às ruas, fazem um movimento, fecham o Congresso, acabam com o poder executivo, né, o mando do poder executivo, e querem fazer uma nova Constituição. Isso seria possível? Seria possível. É a chamada modificação por rebelião, revolução ou beligerante. A mudança do ordenamento jurídico pela força. Então haveria uma revolução, quem ascendesse, quem subisse ao poder, quem subisse ao poder, iria pedir ou iria determinar a feitura de uma nova Constituição. Isso seria o quê? Poder constituinte originário. Quem ganhou a revolução, a rebelião, iria determinar a feitura de uma nova Constituição. E com base nessa nova Constituição, iriam se aproveitar ou não normas infraconstitucionais anteriores. Ou teriam que ser feitas novas leis para adaptar aquele Estado recém-constituído. Agora, esse é o único modo? Presta atenção. Não. Poderia haver uma fase de transição democrática, como aconteceu, apesar das várias nuances compulsórias, beligerantes que ocorreram da Constituição de 69 para a Constituição de 88, vários movimentos, direta já, etc., ações que é uma fase obscura da nossa história, porque pessoas morreram defendendo o nosso Estado, pessoas queriam instituir um outro tipo de poder aqui, porque lembra, naquela época era a Guerra Fria, capitalismo de um lado, comunismo do outro, guerrilheiros, as Forças Armadas mantendo a ordem com base na Constituição que foi feita após o golpe de 64. Bom, o que é importante para nós? Houve uma transição violenta, pessoas morreram, etc., mas foi muito menos violenta que em vários outros países. Se nós compararmos os regimes, a quantidade de mortos, de pessoas torturadas, etc., foi mais tênue em relação aos de outros países. Não estamos justificando o uso da violência para manter o ordenamento jurídico, mas não podemos fechar os olhos para aqui. Para analisar essa transição, não foi das mais tranquilas, mas foi muito melhor entenda, muito menos virulenta, muito menos quantidade de mortes do que em outros países. Então, fechando a primeira pergunta, poder constituinte originário, um novo poder constituinte originário, não está previsto na nossa Constituição. Mas nada impede que haja uma revolução, uma rebelião, e seja feita uma nova Constituição por quem deter o poder. Ou pode haver uma transição menos violenta com a feitura, uma manifestação lá pelo Congresso. Imagine o Congresso fazendo uma emenda constitucional, convocando novas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte ia fazer uma nova Constituição. De modo bem simples, a nossa Constituição não prevê um novo poder constituinte originário. Porém, ele pode ocorrer, seja através de atos violentos, uma rebelião, revolução, ou através de uma transição pacífica para a feitura de uma nova Constituição, porque a anterior se tornou ultrapassada. Ok? Vamos enfrentar agora a próxima questão? Vamos ver a próxima questão? Professor, existe um limite para emendas constitucionais? Pergunta interessante. Será que existe limite para as emendas constitucionais? Veja que questão abrangente numa prova dissertativa de segunda fase de direito constitucional. Você vai fazer direito constitucional com a gente em segunda fase? Presta atenção. Limites às mudanças constitucionais, às emendas constitucionais. Se nós olharmos o artigo 60 da Constituição tem vários limites. Presta atenção. Primeira coisa, limitações procedimentais. O procedimento pode ser feito de qualquer modo, a mudança da Constituição? Não. Para modificar a nossa Constituição, temos pessoas específicas que podem apresentar a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Então, tem lá, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou o Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, a apresentação da PEC, presta atenção,
para apresentar uma PEC, proposta de emenda constitucional,